Bom dia, tudo bom com vocês? Então, eu estou aqui para gravar o segundo vídeo, né, do meu playlist, o Manual de Vida, e espero que essa mensagem inspire vocês, né? Novamente vou ler um capítulo da Bíblia, né? E hoje eu vou ler Mateus, né, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, ok? Alguns versículos, né? Porque é um capítulo bem grandinho. Se a gente for esmiuçar todos os versículos, né, fazer uma análise de toda a mensagem que cada um deles tem, fica um vídeo muito longo, então eu vou dividir, tá bom? Vamos lá. Mateus 5, começando do versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Já esse versículo tem essa menção dos pobres em espírito, né? O que seria isso? Né, você ser pobre em espírito. Será que é um sentido negativo, positivo, né? O que é? Será que eu sou pobre de espírito? Né? Porque ele fala, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Como assim, exatamente? Ser pobre de espírito é reconhecer sua completa falência espiritual diante de Deus. É entender que você não tem absolutamente nada de valor para oferecer a Deus. Ser pobre de espírito é admitir que, por causa do seu pecado, você está completamente destituído espiritualmente e não pode fazer nada para se livrar de sua terrível situação. Jesus está dizendo que não importa o seu status na vida, a sua posição, né, na vida, você deve reconhecer sua pobreza espiritual antes de ir a Deus com fé para receber a salvação que ele oferece. Por que e como ser pobre de espírito resulta no reino dos céus? Embora a frase possa ter um significado amplo, reino dos céus se refere essencialmente à salvação. O reino dos céus é tanto a eternidade no céu com Deus após a morte e a qualidade eterna de vida com Deus antes da morte. Deus nos oferece a salvação como um presente, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, o pagamento integral pela penalidade do pecado. Antes de recebermos esse presente, devemos entender que não podemos nos tornar dignos dele. A salvação é pela graça, por meio da fé, não por obras. Isso está no livro de Efésios, né, no Novo Testamento, Efésios, capítulo 2, do versículo 8 a 9. Né? A salvação é pela graça, por meio da fé, não por obras. Devemos reconhecer nossa pecaminosidade antes de podermos entender nossa necessidade de um Salvador. Devemos admitir nossa pobreza espiritual antes de podermos receber as riquezas espirituais que Deus oferece. Devemos, em suma, ser pobres de espírito. Quando Jesus diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está declarando que, antes de podermos entrar no reino de Deus, devemos reconhecer a total inutilidade da nossa própria moeda espiritual. O que a gente tem de valor espiritual? Né? A gente é pecado, a gente é pecador, a gente é carne. Né? E a incapacidade da nossa própria, né, a nossa própria incapacidade, desculpe, de trabalhar para nos salvar. A gente não pode fazer nada para se salvar no espírito, né? Foi por isso que Jesus morreu, para ele nos salvar. Ele pagou para que a gente pudesse ser salvo. Pagou, né? Morrendo pelos nossos pecados, né? Continuando agora o Mateus. Continuando no versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos.
Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aí esse versículo também eu fiquei pensando, né? Puro de coração, né? Puros de coração, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O que é ser puro de coração? Né? Você é puro de coração? Eu sou puro de coração? Então, uma observação sobre esse versículo. A palavra grega para puro, em Mateus 5,8, é cátaros. Significa estar limpo, sem culpa, sem manchas de culpa. Curiosamente, a palavra pode se referir especificamente àquilo que é purificado pelo fogo ou pela poda. João Batista disse às pessoas que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo, em Mateus 3,11. Malaquias fala do Messias como sendo como o fogo do refinador, em Malaquias 3,2. Jesus se refere aos crentes como sendo os ramos e a ele mesmo como sendo a videira, em João 15, do 1 ao 17. Crentes, assim, os que acreditam, né? Crentes é os que acreditam, né? Não é necessariamente uma vertente religiosa, né? Crente, todos os que acreditam. Para uma videira produzir frutos, ela deve ser podada. Aqueles que são verdadeiramente puros, então são aqueles que foram declarados inocentes por causa da obra de Jesus e que estão sendo santificados por seu fogo refinador e a sua poda. A palavra grega para coração, também em Mateus 5,8, é cardia. Isso pode ser aplicado ao coração físico, mas também se refere ao centro espiritual da vida. É onde residem os pensamentos, desejos, senso de propósito, vontade, compreensão e caráter. Portanto, ser puro de coração significa ser irrepreensível em quem realmente somos. Ser puro de coração envolve ter um coração único para com Deus. Um coração puro não tem hipocrisia, nem malícia, nem motivos ocultos. O coração puro é marcado pela transparência e um desejo intransigente de agradar a Deus em todas as coisas. É mais do que uma pureza externa de comportamento, é uma pureza interna da alma. A única maneira de sermos verdadeiramente puros de coração é entregar nossas vidas a Jesus e pedir a Ele para fazer o trabalho de limpeza. O Salmo 51:10 diz: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito constante dentro de mim. Deus é quem purifica nossos corações, pelo sacrifício de seu Filho e por meio de sua obra santificadora em nossas vidas. Para um melhor entendimento, né, dessa parte, dessa última parte, você pode também ver na Epístola 1 de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. E é isso. Eu vou parar por aqui porque esse capítulo é incrível, é um capítulo maravilhoso, muitas mensagens importantíssimas, né, que Jesus deu, né, para todos nós. E no próximo vídeo eu continuo do versículo 9 em diante. Tá bom? Deus abençoe vocês e muito obrigado por assistir e espero que seja uma bênção. Tchau!